Feliz sábado, gente. Tenha uma boa tarde para todo mundo, né? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre o que nos afastou, né, de Deus, sobre o pecado e sobre o resgate, né, sobre o nosso chamado, que nós somos chamados por Deus, né? E somos chamados, né, e somos adotados como filhos de Deus. Então, eu vou começar lendo aqui em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Olha, gente, quando Deus, começando aqui, eu vou falando sobre mais ou menos Deus, Ele é o nosso Pai, nosso Criador, né? Então, todos nós somos criatura de Deus. Nós não somos todos filhos de Deus, nós somos criados por Deus, criatura que Deus fez. Então, no início, Deus ele é o Criador. Ele criou a gente como um pai cria um filho, por exemplo. Ele preparou tudo. Antes de Deus fazer o homem e a mulher, sua imagem e semelhança, o que ele fez? Primeiramente, ele fez como um pai que tem uma filha que está grávida. Um exemplo. Um pai, quando tem uma filha que está grávida, o que acontece? Ela vai ter um bebê. O que acontece? Primeiro, antes da criança nascer, o que você vai comprar? Você vai comprar o sapatinho, você vai comprar as meinhas, vai comprar a touquinha, vai comprar a banheira, vai comprar o berço, vai comprar as roupinhas. Você vai comprar toda... Quando a criança vem, ela vem a um mundo novo, sem nada, né? E quando... Aí você vai comprar tudo. Quando ela nasce, já tem tudo. Ela não vem com nada, mas ela já tem tudo preparado ali para o seu nascimento, né? Então, assim fomos nós. Quando Deus criou o homem, ele não criou logo o homem e a mulher, né? Primeiramente, ele criou tudo. Ele fez as árvores, as frutas, os animais, a terra, a água, o céu, a luz, né? Ele fez a fruta, né? O conhecimento do bem e do mal. Então, Deus, ele preparou toda a terra para quê? Para que depois ele fizesse o homem e a mulher, né? E aí foi quando ele veio e fez a gente por último, né? Ele deixou tudo preparado, assim como o pai, né? Prepara tudo para a vinda do seu filho. Mas aí acontece que, até no início lá, como falou, a serpente, né, no jardim do Éden, não foi a Eva não saiu do jardim do Éden, né, para poder pecar, ela estava lá dentro, a serpente veio até ela. Assim como nós também somos exemplos das pessoas que estão dentro da igreja, não precisa a gente ir atrás, o inimigo, o adversário, ele vem até nós. E é um exemplo, né? Então, quando a Eva e o Adão pecaram, eles se afastaram de Deus, o pecado deles afastou Deus, eles se envergonharam e eles se afastaram, não foi Deus e nem Jesus que se afastou deles, né? Foi eles que se afastaram de Deus através do seu pecado com a sua vergonha, né? Quando eles desobedeceram, né? E pela sua desobediência, que Deus falou para comer todos os frutos, menos a fruta do conhecimento do bem e do mal. E lá tinha todo tipo de fruta, né? Todas as coisas foi liberado, menos isso. Então eles desobedeceram por causa da sua desobediência, acontece que o pecado, né, entrou no mundo. Então, eles se afastaram de Deus, assim como nós, quando a gente está na igreja ou que está seguindo Deus, se afasta da igreja por causa dos nossos pecados. Então, tudo isso continua acontecendo. Gente, as coisas que aconteceram no Jardim do Éden continuam acontecendo sempre com nós. Sobre a serpente, que é o inimigo, né? Que é o adversário, né? Que é chamado Satanás, ele é chamado dragão. E ele tem vários nomes na Bíblia, né? Outra hora eu faço vídeo sobre isso. E a gente continua do mesmo jeito pecando. O Jardim do Éden, nossa, é o que? É a igreja, é a casa de Deus, é os caminhos do Senhor. Nós estamos lá, mas às vezes a gente está comendo frutos que o inimigo está oferecendo. E pela gente pecar, a gente mesmo se culpa, a gente se afasta de Deus, né? E fica com vergonha de voltar. Sai da igreja, não quer mais voltar pelo fato do acusador estar o tempo todo acusando no pé do ouvido da pessoa. Então, a gente continua no Jardim do Éden. Então, quando Deus fala assim, aí Jesus pegou e falou, né? Adão, onde está você? Né? Adão. Então chamou, como eu falei no versículo de Gênesis aqui, né? Que eu disse que a gente começar por esse versículo, mas eu comecei pelo início da Bíblia. Então, quando Deus chamou, assim como Ele chama você, como Ele chama eu, como Ele chama as pessoas que estão afastadas, as pessoas que estão no mundo, as ovelhas desgarradas, os filhos pródigos, Ele também continua chamando, né? Então, Deus chamou, então, ó, de Gênesis 3, capítulo 3, versículo 9, versos 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Então, Deus, ele chamou, ele se afastou, ele pecou, ele errou, mas Deus, ele não se afastou dele, Deus foi atrás, né? Então, assim como Deus está indo atrás de nós, né? Está vindo sempre atrás da gente, por mais que a gente fale, que a gente peque. Então, ele sempre está falando, né? Por exemplo,
Maria, cadê você? João, cadê você? Pedro, cadê você? Né? Carlos, cadê você? Então todas as pessoas que estão no mundo, que estão afastadas, todas as pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor por vergonha, porque estavam em pecado na igreja, ou falharam, não conseguiram seguir corretamente, eles se afastaram mesmo, eles saíram, deixaram de congregar, deixaram de orar, ficaram com vergonha e foram para o mundo, né? Então estão se escondendo de Deus, da presença do Senhor, estão se escondendo dos irmãos, e Deus continua chamando, gente, assim como ele chamou o Adão e a Eva. Então, ele chamou Adão, onde estás? E quando ele veio, Deus acolheu, Deus veste, Deus, né, ele dá a punição, gente. A gente peca, a gente tem a punição, mas ele não deixou pra lá, né? O que ele fez? Ele arquitetou todo o plano da salvação, né? Que era para nos resgatar novamente. Nós ia ter a vida eterna, mas como a gente pecou, né? Como Adão e Eva pecou, então veio a morte, né? No nosso pecado, o pecado ele leva para a morte. Então a gente fomos todos condenados à morte, né? Mas Deus, ele não permitiu isso. Então, a morte que eu falo, gente, não é essa primeira morte. Essa primeira morte a gente vai morrer. Mas fala da morte eterna, né? Então, a gente ia ter vida eterna. A gente ia ser... O que Deus promete para nós de dar depois dessa vida, né? Na Nova Jerusalém, a cidade de ouro cristal, tudo perfeito quando vier, né? A nova terra do céu. Era o que era para a gente viver. Mas pelo fato do pecado ter entrado, né? Estragou. A criação de Deus, ela ficou imperfeita, né? O mal domina, né? O príncipe, né? O príncipe que é o inimigo, né? Então, a gente continua sendo chamado, a gente continua sendo Deus, ele quer nos resgatar, ele quer nos dar, ele está fazendo chamado para todo mundo. Tipo, mesmo que você pecou na igreja, você não pode se afastar de Deus. Você tem que lembrar que Deus, ele arquitetou toda a salvação, por isso que ele fez, né? Ele planejou, né? Que da descendência da mulher ia vir, né? O Salvador, né, que é Jesus Cristo, que veio morrer pelos nossos pecados e nos dá a nova chance de ter vida novamente, né? Então, gente, todos nós temos, não é porque você pecou antigamente, quando as pessoas pecavam, elas tinham que matar um animal, sacrificar um animal e aquele pecado era perdoado. Então, do mesmo jeito é hoje, nossos pecados é perdoado, não pelo sacrifício de animal, mas pelo sacrifício do Cordeiro, né, que é Jesus Cristo. Então você não pode pensar assim, eu já pequei demais, eu não tenho mais chance, eu errei, eu estava na igreja e eu fiz tudo errado, eu falhei, eu não consegui guardar as leis, nem os mandamentos, nem seguir corretamente, e eu fiquei fazendo coisa errada dentro da casa do Senhor. Não se culpe, gente, do jeito que as pessoas lá, eles faziam sacrifício eles pecavam, todos nós somos pecadores, todos nós tem a natureza pecaminosa, só que Jesus, ele santifica a gente. Então, quando você pede perdão, se arrepende, começa de novo. Jesus, ele vai justificar o seu pecado lá com Deus, porque ele é o Cordeiro que morreu por você. Então, se você matou, se você roubou, se você traiu, se você entrou adultério, se você fez tudo errado dentro da igreja, continuou mentindo, continuou vulgar, continuou com vícios, então você tem que recomeçar do zero, volta para Jesus, assim como Adão, ele se voltou, né? Então, ele não se escondeu mais, ele se vestiu, então você volta para Jesus, se veste das armaduras que é a Bíblia, né? E continua com Deus, gente, não pode você se afastar da igreja, Jesus está voltando e Deus nos chamou, é como fala, gente, nós somos todos criaturas de Deus, mas nós não somos todos filhos de Deus. Então, se você não for filho de Deus, você não vai entrar no reino de Deus. Se você estiver em prática de pecado, você não vai entrar. Mas quando você se arrepende, você volta para Deus, por mais que você se desviou, 5, 6, 10 vezes, não sei quantas vezes você se desviou. Muita gente fala, eu não quero estar na igreja para estar errado. Gente, na igreja não tem pessoas perfeitas como Jesus. Todo mundo somos errados em alguma coisa. Mas a gente estamos buscando se santificar cada dia mais, né? Então, a gente estamos buscando, igual eu falo, a gente tem que ler a Bíblia. Aqui é a palavra de Deus, você tem que ler, obedecer e viver a palavra, entendeu? Então você vai chegar, né, um momento que você vai morrer, ou Jesus vai voltar e você vai estar salvo. Então eu tenho outros versículos aqui também, que eu falo também sobre o que nosso chamado, né? E vou ler aqui agora, Efésios 2, 1, até o 5. Deixa eu ver bem aqui, gente. Deve estar bem aqui. Um minutinho, porque a Bíblia aqui... Deixa eu passar... Efésios 2, 1.
Olha, então como eu estava falando, a gente não somos todos filhos de Deus. Tem muita gente que está no mundo pecando todo de pecado. Diz, eu também sou filho de Deus e tal. Gente, a gente somos todos criaturas de Deus, mas nós não somos todos filhos de Deus. A gente somos adotados como filho de Deus a partir do momento que a gente aceita Jesus, que a gente volta para os caminhos do Senhor, a gente somos considerados filhos de Deus. Aí somos chamados filhos de Deus. A Bíblia tem uns versículos que fala que eles tem os filhos das trevas e os filhos de Deus. E só os filhos de Deus vão entrar no reino de Deus. Então, em Efésios 1, em Efésios 2, capítulo 2, versículo 1 até o 5, ele fala, ó, pra você ver, mais ou menos assim, ter uma ideia mais ou menos, né? Eu não sei se o vídeo tá muito bom para escutar, porque eu não tenho microfone, mas espero que esteja. Ó, Efésios 2, a partir do 1. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, olha gente, quando a gente está os espíritos, a Bíblia fala que a gente, quando a gente que vivificou, né, em vós vivificou, estando em vós, a gente estava morto. Quando a gente está no mundo, que a gente não está em Deus, a gente estamos mortos, ó. Estando vós mortos em ofensas e pecado. Então nós estamos tanto nas ofensas que nós faz contra Deus, contra o próximo, e nos pecados, né? Então nós somos mortos. Isso significa morto que vai ressuscitar. Quando está com Cristo, você ressuscitou. Né? Muitas pessoas pensam que ressuscitar é a pessoa estar morto ali mesmo, e você vai orar, aquela pessoa vai reviver. Não, hoje em dia reviver, você vai ressuscitar espiritualmente. Então, vocês estavam mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo, quando a gente estava no mundo, no caso, em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Nos tempos antes da gente estar morto, a gente anda nos cursos do mundo, né? Como eu falo, na moda, na vaidade, na imoralidade, na prostituição, na bebedeira. Então, todas essas coisas a gente está andando de acordo com o mundo, a gente não está andando nos caminhos do Senhor de acordo com Deus. Então, por isso, a gente somos mortos, né? Estamos andando sobre os príncipes, as potestades do ar e do Espírito. Gente, o Espírito que fala aqui não é o Espírito Santo, olha para você ver. E estão andando príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, hoje em dia, eles não são, as pessoas, quando você está no mundo fazendo todas essas coisas, até mesmo em igreja, que não está pregando a verdade, eles estão, os espíritos que não é de Deus, os espíritos das potestades do príncipe, que é o maligno, eles estão, espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O espírito maligno, por isso que você vê muito falsos profetas, falsos testemunhos, falsos cristãos, falsos pastores, tudo isso aí é porque eles estão vivendo no espírito, eles são desobedientes. Então o espírito da desobediência opera neles, por isso que eles fazem tudo errado, prega tudo errado, entende tudo errado, porque não é o Espírito Santo de Deus que está dando sabedoria e entendimento, e sim os espíritos, né, que fala aqui no Efésios 2, se vocês podem ler na sua Bíblia, Efésios 2, a partir do 1, você lê até o 5. Então, os espíritos, né, da desobediência, o Espírito Santo ele é obediente, e esse espírito ele é da desobediência. Então, continuando aqui no verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Então, o que fala nesse versículo do 3? Olha, entre os quais todos nós também antes andávamos. Por exemplo, eu também andava por esses espíritos, eu também, como quando eu não era crente, né? Eu também andava nos desejos da minha carne, bebendo, fumando, indo para festa, andando imoral, prostituição, imoralidade, mentindo, agredindo. Eu andava também, gente. Então, a Bíblia, para ver como a Bíblia ela fala só a verdade. E eu era também dessa natureza, filha da ira, que nós somos filhos da ira. A ira é do mal, então... a gente não somos, então existe, gente, a filha da ira, como fala, né? A filha da desobediência, filho das trevas e filho da ira. Os filhos de Deus são os que têm o Espírito Santo de Deus. Então, tudo isso, as pessoas que estão no mundo fazendo essas coisas erradas, elas são criaturas que são criadas de Deus, assim como a árvore, o animal, a água. Tudo que tem aqui nesse mundo que Deus preparou foi criado por eles, são criaturas dele. Mas filhos deles não, a árvore não é uma filha de Deus, né?
uma água não é filha de Deus, assim como as pessoas que estão no mundo não são filhos de Deus, até que eles aceitem Deus como pai e Deus adote como filho, né? Em espírito tem a verdade, né? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando você vai ao Pai, você já passa a ser filho de Deus. Então, como fala, né? Filho da desobediência, filho das trevas, filho da ira, né? Então, e como falou que Jesus, ele não nos abandonou, por mais que a gente for filho das trevas, filho da ira, filho da desobediência, o que aconteceu? No versos 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Perdão, gente, peraí. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, como eu falei, morto é quando você está no pecado, você está morto, você está vagando pelo mundo, mas você não tem vida, gente. Vocês estão mortos, vocês estão cegos, vocês estão surdos e vocês precisam ressuscitar, né? Então, estando nós ainda mortos, como eu estava morta quando eu estava no mundo, como muitos ainda estão mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, para você ver, assim como Adão, Jesus, ele chamou Adão, e ele resgatou ali, né? Deu veste, deu nova oportunidade, deu plano de salvação para que nós não fôssemos mortos, né? Não ser condenado ao inferno, né? No caso, o inferno, o lago de fogo, né? Então, assim é com nós. Então, por mais que você esteja morto, que você seja filho das trevas, filho da desobediência, você está no mundo, você está morto, mas Jesus, ele lhe vivifica, ele vai lhe dar uma nova vida, ele vai lhe fazer nascer de novo, você vai ser uma nova criatura, você vai ter vida, vai ouvir, né? Então, gente, é isso. Então, nesse verso aqui fala como vocês voltar para Deus, né? Então, por mais que você esteja errado, que você esteja afastado, você tem que voltar para a casa do Senhor e viver, porque vocês são salvos pela graça. Mesmo que você peque, que se afaste, que caia, que peque muitas coisas que às vezes você acha que você não tem mais volta, que é melhor você não ter, a igreja não é para você porque você é muito pecador, você está totalmente errado. A igreja é um lugar de tratamento, mas procura a igreja certa, não procura a igreja que está seguindo o mundo, que estão vivendo com espíritos enganadores, espírito da desobediência. Ó, gente, a Bíblia fala, é obediência, amar a Deus, ser obediente. O filho veio obedecer. O filho fez a vontade do Pai, então você não pode desobedecer igual muita igreja aí. E vou ler mais os versículos aqui. Em 1 Pedro 3:9. Vamos ver o que ele está falando aqui. 1 Pedro 3:9. Como eu falei que Jesus chamou Adão e ele nos chama, olha. 1 Pedro 3:9. Peraí, só um minutinho, gente. Cadê o 9, meu Deus? 1 Pedro 3. É o 3, é porque eu estava lendo. 3:9. 3:9. Sim, 3:9, né? Então, ó. Não tornei mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo e sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Então, gente, ó, a gente fomos, igual tá falando aqui, né, não tornando mal por mal, e injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Então, gente, a gente é a herança, Jesus. E a vida eterna, nós estamos como herança, nós somos herdeiros do Senhor. A partir do momento que você aceita Ele como seu Salvador, se batiza, começa a andar nos caminhos dele, você é filho dele, filho de Deus, você é um herdeiro de Deus, vai herdar o que é a herança, que é a nova Jerusalém, a nova morada, a nova terra, o novo céu. Então, isso é, vocês são herdeiros, então a gente tem como herança a bênção que é Jesus e a salvação, né? Então, é uma escolha que você tem que fazer, né? E também aqui em 1 Pedro, vou ler outro versículo aqui, no 1 Pedro 2:9, agora 2:9, agora 3:9, né? Olha, vou chamar também, ó. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para as suas maravilhas da luz.
Então, gente, ó. A voz que outro tempo... sim, deixa eu continuar. Versos 10. Vós que em outro tempo não ireis povo, não ereis povo, mas agora sois povo. Não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Então, gente, vocês estão vendo que esse versículo aqui, ele fala que a gente somos, olha, nós somos uma geração, as pessoas, nós somos nova geração santa, somos o povo que fomos chamados para anunciar, né, daquele que nos chamou das trevas para a luz. As trevas eram onde nós estávamos e nós estamos sendo chamados para a luz, que é Jesus, né? Para quê? Porque antes nós não tínhamos misericórdia, né? Mas quando Jesus ele veio, morreu, e nós temos a misericórdia dele. Então nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, né? Pela graça. Então por isso não importa o que você fez, o que você está fazendo, você é alcançado pela misericórdia, pela graça do Senhor, você vai ser salvo. Basta você escolher. E incluindo mais uma coisa nesse versículo aqui, né, gente, que eu queria falar também. E esse versículo aqui, ele fala que nós somos uma geração eleita, né, sacerdócio real. Sacerdote é para servir, né, a nação santa, é para nós servir, ser santo. Nós temos que buscar ser santo, se santificar. Ser santo, gente, isso santo significa ser a pessoa separada, ser separado nas vestes, ser separado no comportamento, ser separada de todas as coisas que o mundo, você não pode seguir o mundo, você tem que ser uma pessoa separada, seguir só os passos de Jesus, o exemplo de Jesus, né? E, por exemplo, se você vai seguir uma roupa curtinha, né, do mundo, não seguir moda do mundo, você vai separar sua roupa, ter uma veste diferente, você fala outras coisas, não fala a linguagem do mundo, você tem outro pensamento, outro coração, então isso é ser santo. Santo, você pode pesquisar na Bíblia, significa separação. Então, muita gente fala que você só quer ser santo. Eu quero ser santo. Ser santo é você querer ser separado. Se você vai para a igreja é para ser separado. É o povo separado de Deus, separado do povo das trevas, do povo da desobediência, do povo filhos da ira. Então, você vai se separar. Mesmo que você esteja nesse lugar, você vai dizer, a partir de agora, eu não vou mais ser dessa área. Agora eu vou ser separado. Eu vou ficar nessa área reservada. É como se fosse a direita e a esquerda. Do lado da direita vai ter os salvos, do lado da esquerda os perdidos. Então, você tem que se separar para a direita do povo da esquerda. Então, e você é sacerdócio. Sacerdócio é para servir. Jesus fala que você levar o evangelho. Qualquer pessoa que tá conhecendo o evangelho não está levando, ele não vai ser salvo. Ele não vai ter a salvação assim, porque nós somos sacerdote real. Então, se você, a partir do momento que você aprende, você tem que levar, porque Jesus nos ensina para levar. E muita gente não está sendo sacerdote real. Você não está servindo, está sendo inútil. Onde você está inútil, na igreja, na sua rede social, na sua casa, na sua vizinhança, na sua família. Você é inútil, você praticamente não é nem crente. Você só vai para a igreja mesmo, só porque não tem para onde ir. E, continuando aqui, gente. 1 Pedro 2, 21. Capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro 21. Outro versículo aqui, ó. Porque para isto só é chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando nós o exemplo para que siga as suas pisadas. Entendeu? Tá vendo? Ó, como você tem que seguir, não seguir pastor, não seguir o padre, não seguir os santos, a Nossa Senhora, fulano, cicrano, para você seguir os passos de Jesus, gente. O que Jesus fez? Jesus fala, não pensei que vim para me rogar, eu vim para cumprir. Não vim para cumprir nem a lei, nem os profetas, sim para cumprir, né? Então você tem que seguir os passos de Jesus, cumprir. Não ficar, as pessoas se confundem muito. Olha, gente, a lei de Deus é a lei moral, essa lei é nossa, ela nunca vai ser tirada de nós. Por isso a gente somos um povo separado, porque a gente somos separados, não matar, não roubar, não adulterar, não falar falso testemunho, honrar pai e mãe, né? Amar a Deus, amar o próximo, não adorar a imagem. Nós somos essa lei moral, ela sempre vai existir. A lei que foi abolida, no caso, que não serve mais, é as leis ai meu Deus, das leis de festa, que até engasguei aqui, cerimoniais, né? Então, sem nem falar o nome mais, porque minha nervosa, porque eu tenho o costume de gravar vídeo, né? Como é o nome? Esquece, gente, perdão aí. Então, essa lei do sacrifício de animais e de festa. Então, porque Jesus, quando ele morreu na cruz, ele foi o sacrifício vivo, ele foi o animal, o cordeiro, né? Cordeiro de Deus. Então, essa lei de matar, de sacrifício, não é mais permitido, mas a lei moral, ela continua, porque se eu não tenho esse moral, se eu não guardo essas leis, esses mandamentos, eu vou ser
Não que você possa separar, eu vou fazer a mesma coisa, mentir, matar, roubar, adulterar. E todas essas leis que as pessoas hoje em dia falam, nós estamos debaixo da lei. Nós não estamos debaixo da lei, realmente, a gente não devemos guardar a lei para ser salvo. A gente guardamos porque fomos salvos por Jesus. É um ato do Espírito Santo habitar em você, você vai passar a cumprir. Você vai começar a viver aquelas boas obras, né? Igual fala em Efésios 2, 8, 10, né? Deus fala que as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. Então, a gente vai passar a cumprir. A partir do momento que eu tenho o Espírito Santo de Deus, que eu estou vivendo com Deus, eu vou começar a passar antes. Eu mentia hoje em dia, eu já não vou mentir mais. Não para me ser salvo, porque hoje em dia eu estou andando com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus, ele muda, ele te faz vaso novo, nova criatura. Então você passa a obedecer, a seguir essas leis automaticamente. Você já não quer mais mentir, você já não rouba mais ninguém. Então você passa a seguir as leis, viver nas boas obras, na lei, não para ser salvo, porque a gente não é salvo pela graça, mas pela graça de Deus que nos salvou e nos está fazendo nova criatura. A gente começou a seguir os passos dele, os caminhos dele, né? E vamos seguindo. Então as pessoas se confundem, é os espíritos enganadores, os espíritos da desobediência, está na cabeça das pessoas. Então aqui ele está falando, né, que temos que seguir os passos de Jesus, gente. Você não pode seguir negócio de pastor, líder, irmão. Gente, porque você não foca só em Jesus, gente. Foca somente em Jesus. Na obediência, no amor, na prática das boas obras, na doação, se doar, servir, ajudar, amar, compartilhar, aprender, viver, entendeu? Então você foca, tira o foco de Paulo, de João, de todo mundo. É importante, a gente lê toda a Bíblia, mas o foco principal é Jesus. Jesus é o único santo sem pecado, né? Foi separado e não pecou. E continuando aqui. Lê aqui Pedro, 1 Pedro 4,17. 4,17. Ó. Então. Porque já é o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Gente, o julgamento começa por nós. Tem uma tentação ali com som alto ali de música. Espero que não esteja atrapalhando no vídeo. Então, olha, o Deus fala aqui, né, que o julgamento começa por nós, dentro da casa de Deus, dentro da igreja, gente. A gente não pode estar... a gente fala para o povo no mundo, não é julgando, não é acusando, é orientando vocês, dando conselho para que vocês venham conhecer a palavra de Deus e seguir, aceitar e ter salvação, né? Não é julgando, não. Não é contra vocês, nem querendo ser melhor do que vocês, é para ajudar vocês. E aqui, como que eu falo, o julgamento é dentro da igreja, gente. Ó, primeiro, começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O Evangelho de Cristo é o Evangelho verdadeiro. E qual será o destino de você que é desobediente às leis, os mandamentos, você quer seguir do seu jeito, você quer seguir moda, você quer seguir vaidade, você quer seguir a sensualidade, você quer seguir tudo. Hoje mesmo eu estava falando na igreja, gente, como que a pessoa vai na igreja e veste uma sala acima do joelho, aí em vez de não ler mais a Bíblia aqui, porque tem que botar a Bíblia tampando a calcinha, o short. Então, a gente não pode mais ler assim, né? Às vezes já são ruins das vistas, aí bota a Bíblia lá em cima, e às vezes bota a Bíblia assim, senta a roda, e bota a Bíblia assim, fica aparecendo do mesmo jeito. Então, como eu falei, você está sendo... você está na casa do Senhor, você está seguindo moda, você está querendo parecer bonita, você não está indo lá atrás de ouvir a palavra do Senhor, de praticar, de adorar. Você está indo para se exibir, se amostrar. Eu vejo tanto vídeo aí de mulheres aí, toda mais arrumada do que uma garota de programa, gente. A mulher mais vaidosa que uma garota de programa. Então se periquita todinha para se aparecer para as pessoas da igreja, fazer da casa do Senhor um desfile de moda, né? Então, cada uma querendo ser mais bonita do que a outra, e sem decência, sem discrição, né? Eles estão uma vergonha dentro da igreja. Então, para tudo isso, os pastores enganando as pessoas com falsa profecia, fazendo as pessoas aceitar Jesus através de mentira, de engano. Ai, eu vi fulano estava no caixão. Ai, o diabo quer sua alma. Ai, porque não sei quem estava morto, não sei quem ia morrer. Os espíritos enganadores querem trazer eles, não pela palavra, mas pelo medo. Prega faz muita zoada e não prega a palavra do Senhor, não ensina, não explica,
Não chega numa leitura só, fica misturando, e aí começa no espírito maligno, está tomando conta da igreja. Então, você vai começar esse julgamento, e será, né? Qual será o fim do desobediente? Qual será o meu fim, o seu fim? Então você tem que pensar nisso, gente, obedecer. A Bíblia fala bem claro, obedecer. Deus fala, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se você ler o livro de João, você vai ver que a obediência é necessária. Sem obediência não tem como você agradar a Deus, né? Nem chegar ao reino de Deus. E mais um aqui, 1 Timóteo 2:3. Timóteo, deixa eu ver aqui onde é que está Timóteo. 2:3. Olha, gente, só para vocês verem umas coisas, ó. Porque, gente, eu tô falando bem rápido porque eu não queria que o meu vídeo ficasse muito grande, né? Mas eu acho que já tá até grande, ó. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por isso que fala, ó, Deus, é agradável, Salvador, nosso Deus, nosso Salvador, Ele quer que todos nós cheguem ao conhecimento da verdade. E se você não ler a Bíblia, se você não pregar a Bíblia, se você não viver a Bíblia, você não vai ter que conhecer a verdade. Porque as pessoas, elas não estão lendo, elas estão indo para a igreja, estão aprendendo a cantar, louvar, né? Mas elas não estão aprendendo a palavra do Senhor, não estão lendo a Bíblia, não estão estudando. Prefere só ouvir o pastor, alguém lá e acreditar naquilo e seguir aquela área lá, não quer aprender. E eles não vão chegar ao conhecimento da verdade, sem a verdade não tem como você chegar à salvação, gente. Então, você está sendo desobediente, Deus falou, né? Examinar as escrituras, né? Então, você tem que examinar as escrituras, viver o que está na escritura, viver o que Jesus ensinou. Aí muita gente, meu Deus, é só Jesus mesmo, gente, orar, pedir o Espírito Santo de Deus, pedir libertação, andar nos caminhos do Senhor, porque se você não seguir como a Bíblia fala, não tem como o Espírito Santo de Deus fazer morada em você e lhe dar algum entendimento e alguma sabedoria, né? Então, vamos prestar mais atenção e viver a palavra, né, gente? Deixa eu ver se tem mais algum versículo aqui. Só um minutinho, deixa eu dar uma olhada bem aqui. Deixa eu ver. Se eu não me engano, tem um aqui. Não sei se está aqui. Deixa eu só ver se é esse aqui. Ah, sim, ó. Eu vou ler um versículo aqui. João 5, do 1 ao 2. Outra hora eu vou ler ele inteiro, porque eu gostei muito. Vocês podem ler 1 João, livro de 1 João 5, do 1 ao 2, ó. A fé em Jesus e as suas consequências, ó. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Se você crê que Jesus é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Então quem gerou? Deus gerou Jesus. E se você ama o que gerou, você também ama o que é dele é nascido, né? Então vou ler novamente. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Gente, vocês têm que ler e compreender os mandamentos de Deus. Não se apaga. Deus fala que qualquer um que tirar, qualquer um da lei, qualquer mandamento, ele será chamado menor no reino de Deus. E eu vou ensinar. Então você não pode tirar um tio, uma vírgula, você não pode tirar um mandamento. Isso tem até um vídeo, eu não estou lembrado do versículo, mas tem, né? Então, ele fala, ó, vou repetir novamente para você ter que entender, ler as coisas quando você vê os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, fora as doutrinas, os ensinamentos, os conselhos, você tem que seguir os conselhos de Provérbios, né, de Salomão, você tem que seguir os conselhos de Paulo, você tem que seguir os mandamentos de Deus, você tem que seguir os ensinos de Jesus. E ele fala, os mandamentos de Deus não foi abolido, não é para se jogar fora, é para você viver, você não vai ser salvo por guardar os mandamentos, você vai ser salvo pela graça, mas quando você é salvo, você começa a viver sobre os mandamentos, porque você ama agradar a Deus, você ama Deus, você é conduzido pelo Espírito, né? E o Espírito faz você guardar automaticamente. Então, ó, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido.
Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós amamos o filho, os filhos. Quando amamos os filhos, amamos a Deus, né? É vice-versa. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então leia João, 1 João capítulo 5, versículo do 1 ao 2. Ou você pode ler até, aqui se a gente for ler até o 12, é muito interessante, gente. O vídeo não ficar muito grande. Não, eu vou continuar mais um pedaço, então, já que eu já estou aqui, eu vou terminar de ler, né? Só para você ver mais um pedaço, ó. Continuando no verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os mandamentos não são pesados. Então, gente, os mandamentos de Deus, por que vocês ficam falando na igreja de vocês que os mandamentos de Deus foram abolidos, que os mandamentos, nós não vemos sobre os mandamentos, que aqueles mandamentos já era, que agora é só pela graça, não, gente, pelo amor de Deus. Então, ó, né? No verso 3, leia capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 1, né? 2, 3 agora. Porque este é o amor de Deus. Você ama Deus, você vai guardar o mandamento dele. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, nenhum mandamento é pesado. Porque todo aquele que crê que é nascido de Deus, vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus guarda os mandamentos, gente. E este é a vitória que vem, e esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Né? Este e aquele que veio por a água, o sangue. Esse que veio por a água e o sangue. Isto é Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica. Porque o Espírito é a verdade. Entendeu? Você vai ver no Espírito da verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Os 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. Estes 3 concordam num. Entendeu? Esses 3 é mesmo comum. Então, eles concordam em um, gente, ó. Jesus, o Pai e o Espírito Santo, eles concordam na obediência, de guardar os mandamentos, de seguir todos os mesmos passos. Tudo que Deus gosta, Jesus gosta, o Espírito Santo gosta. Tudo que Deus manda, o Espírito Santo manda, Jesus manda. Então, todos esses 3 concordam em um. Entendeu? Está aqui no 8, capítulo, versos 8. Se recebeis o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este que de seu Filho testificou. Que crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Né? Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, é mentiroso. E fez por quanto não creu no testemunho que Deus deu seu Filho e deu. Não, peraí. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, só para você entender, olha. Como eu falei, quem tem o Filho tem Deus, e quem tem Deus tem o Filho. Quem tem o Espírito tem Deus e tem o Filho. Quem ama Deus guarda os mandamentos. E olha, o Filho, a vida de Deus, as mesmas, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, eles são três pessoas, mas se tornam em uma só essência, em um só amor, eles concordam em tudo. Tudo que o Pai fala, o Filho ama. O Filho, como ele falava, o Pai está em mim, eu estou no Pai. O Espírito Santo também está. Então, Deus é em Espírito. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, se você segue Jesus, você vai seguir o mesmo caminho. Guardar os mandamentos, seguir os mandamentos de Deus. E você está com Deus, está com o Filho e Ele está em você. Agora, se os espíritos da desobediência, o espírito das trevas, os espíritos enganadores, né, o espírito do príncipe da potestade estiver em você, você não vai obedecer, você gosta de tudo que o mundo gosta, você segue o que o mundo segue, você não ama Deus, não ama o próximo. Faz só coisa errada, a gente fofoca, não lê, não ora, não ajuda, ama uns, odeia outros. Então, você tem que vigiar. Se vocês estão na igreja, vocês buscar verdadeiramente Deus em espírito e em verdade, né?
E senão vocês não vão ter a vida eterna, como fala aqui no final, né? Quem não tem o filho, quem tem o filho tem a vida, né? Tem a vida, que é o quê? É a vida e a vida eterna e a vida aqui. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, né? Então, vocês estão mortos. Quem não tem o Filho, né, Espírito Santo, nem o Deus, então vocês estão mortos, entendeu? Estão mortos e precisam reviver, gente. Seguir os mandamentos. Então, isso que eu falo,